estou com a Patrícia e esse é mais um Realidade Húngara. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês das curiosidades das casas da Hungria que são diferentes no Brasil. Bom, a primeira delas é que aqui na Hungria você não entra de sapato na casa das pessoas, você deixa ou do lado de fora ou você deixa no hall de entrada. E normalmente você vai ter um espaço para colocar o seu sapato, então vai ser ou um cantinho assim, ou um armário que você vai ter para deixar guardado o seu sapato. E como aqui na Hungria faz muito frio e o chão é muito gelado, você vai ganhar um sapatinho para colocar no seu pé. Além desse espaço para deixar o seu sapato, você também tem um espaço para pendurar o casaco quando você chega na casa das pessoas. Pode ser um espaço como esse, ou também pode ser um armário ou algum outro espaço que a pessoa tenha na casa dela. E agora eu vou mostrar uma outra curiosidade para vocês. Aqui na Hungria, normalmente os banheiros, os interruptores dos banheiros, eles ficam do lado de fora. Então, nós brasileiros temos o costume de procurar o interruptor do lado de dentro. Você não vai encontrar, você vai encontrar aqui, ó, do lado de fora. E agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês o que é diferente dos banheiros aqui na Hungria. Bom, aqui no lavabo que eu vou mostrar para vocês, que é um costume que nós brasileiros temos, mas aqui na Hungria e na Europa em geral eles não têm esse costume, que é o quê? É pegar o papel higiênico e jogar no lixinho do banheiro. Aqui eles não jogam o papel higiênico depois de usado no lixinho do banheiro, eles vão jogar sempre dentro do vaso sanitário. Inclusive, o rolinho do papel higiênico também é jogado dentro do vaso sanitário. Você pode jogar sem medo. E aí depois você pode dar uma descarga que ele não vai entupir. Ele vai embora. Também existe um sistema, não sei se em todas as casas, em todos os lugares, mas para economizar água, que é esse sistema aqui. Você tem dois lugares para apertar a descarga, tá? Então você pode apertar a sua descarga aqui e para não jogar toda a água fora, tem a opção de você voltar aqui. Então quando você vai fazer xixi só, então você dá uma descarga curta e volta. E aí ele não vai desperdiçar inteiro. E é muito comum, não só nas casas, mas também em restaurantes, em lugares públicos, você encontrar a escovinha para limpar o banheiro. Então depois que você fizer suas necessidades, você vai lá, joga o produtinho e limpa o vaso para deixar limpinho para a próxima pessoa. Isso é muito comum aqui na Hungria. Bom, também é muito comum nos banheiros onde não tem janela, eles têm um sistema de exaustor, que é para puxar o cheiro ou também para puxar o vapor do chuveiro e essas coisas. Então você liga o exaustor e aí você entra para usar o banheiro. E agora eu vou mostrar para vocês uma coisa que nós não temos o costume no Brasil, mas que aqui na Hungria é muito comum também, que são as máquinas de lavar no banheiro. Normalmente as máquinas de lavar roupa ficam no banheiro, então você vai lavar sua roupa no banheiro, ou em algumas casas onde os apartamentos são muito pequenos, existem as máquinas de lavar na cozinha. No nosso caso aqui, no nosso apartamento, a nossa máquina de lavar fica no banheiro. Uma outra coisa também que é muito curiosa aqui na Hungria é que o banheiro, ele não tem ralo. Então não tem onde você jogar água, não tem como você lavar o banheiro e jogar água, porque não tem ralo no banheiro. O único ralo que você tem é esse ralo aqui do chuveiro. E o que acontece aqui na Hungria também é que a água tem muito cálcio. Então normalmente, quer dizer, na verdade sempre, você sempre vai ter que lavar a sua torneira, porque fica todo esbranquiçado pela quantidade de cálcio. E olha como ele fica. Em todas as torneiras, aqui você vai ter água quente, se você abrir para a esquerda, e água fria, se você abrir para a direita. Em todas as torneiras, no banheiro, na cozinha, e
Um lavabo às vezes não tem, às vezes você só vai ter mesmo a água fria, tá bom? Aqui também as tomadas, elas são um pouco diferentes do Brasil, que elas são arredondadas e só tem 2 buraquinhos. E a voltagem aqui é 220. É muito comum aqui na Hungria também os banheiros terem uma banheira e não o box. Então, normalmente, na grande maioria dos apartamentos, você vai encontrar a banheira e o chuveiro dentro da banheira. Não é o caso desse apartamento que a gente alugou aqui. No outro apartamento que a gente morava antes, ele tinha a banheira e o chuveiro em cima. Como a gente não gosta muito, a gente preferiu alugar um outro apartamento que tem apenas o box. Mas você pode encontrar também apartamentos que tenha os dois, o box e também a banheira. Nos banheiros também tem um aquecimento, que é esse daqui, e ele tem 2 funções. Além de deixar o seu banheiro quentinho, você também pode usar ele para secar sua toalha depois do banho, ou o seu tapetinho de banheiro. Agora eu vou mostrar para vocês a diferença dos cobertores aqui na Hungria. Aqui na Hungria, não é muito comum cobertor, colcha de casal. Você vai encontrar sempre colcha de solteiro, mas você encontra também em algumas lojas a colcha de casal. Mas não é muito comum nas casas eles utilizarem a colcha de casal. Eles usam normalmente 2 colchas de solteiro. E o edredom, ele tem 2 tipos de edredom. Ele tem o edredom para inverno e o edredom para verão. E você pode encontrar também um terceiro tipo, que é para as 2 estações. Então, normalmente você vai comprar um único edredom e esse edredom ele vai vir com uma capa. E essa capa você pode ir trocando com o tempo. E ela vem com um botãozinho, que eu vou mostrar pra vocês. Ela vai vir com esses botõezinhos aqui. Então, quando você quiser tirar pra lavar, você tira pra lavar a capa e não o edredom, tá? Pra não sujar. E agora eu vou mostrar pra vocês o sistema das janelas dos quartos. Não é padrão, mas em alguns apartamentos é assim. Bom, você tem, como eu sou muito pequena, eu tenho que subir em cima da minha cama. Você tem essa telinha aqui, que é uma telinha pra não entrar mosquito. Mosca ou pernilongo no verão. E também você tem esse sistema aqui, que é um sistema de respiro da janela. Como no inverno não dá para abrir as janelas, então você pode abrir apenas isso daqui, que vai ser para ventilar um pouco a casa, tá? E ele não vai gelar a casa, ele só vai ser um respiro mesmo. E também aqui na Hungria, como no verão amanhece muito cedo, lá pelas 4 da manhã e vai escurecer lá pelas 10 da noite, para conseguir dormir, você tem esse sistema aqui, ó. Que você fecha e ele escurece o quarto. E no verão, ele tem um sistema também em algumas janelas, que é esse daqui, que é essa telinha que fica do lado de fora, que você usa para cortar os raios do sol, para não entrar o sol tão forte dentro de casa. Aí você prende ele na janela lá em cima e ele fica na janela pelo lado de fora da janela. Eu não vou colocar hoje para vocês verem, porque tá chovendo, então a janela tá toda molhada e não tem como eu chegar até lá. E também, uma outra coisa, é que a janela tem 2 sistemas de fechamento. Que é esse primeiro, que ela veda totalmente. E esse daqui, que ela tem uma segunda opção. Ela tem uma segunda opção, que é para entrar um pouco mais de ventilação. Agora eu vou mostrar para vocês o sistema de aquecimento aqui na Hungria. Bom, nós temos esse aparelho aqui, que é o boiler, e ele pode ficar em 3 lugares diferentes.
Na nossa casa, nosso apartamento, ele fica no hall de entrada, mas ele também pode ficar do lado de fora ou no banheiro. E ele tem duas funções. Esse nosso sistema aqui que nós temos, ele é um sistema a gás e ele tem as duas funções. Uma é de aquecer a água para levar para as torneiras e a outra é para aquecer a água para ir para os radiadores para a casa ficar quente no inverno. Então eu vou mostrar para vocês os radiadores agora. Esse daqui é o radiador, então a água do boiler vai entrar nele e vai sair, vai voltar para o boiler. E aqui você tem essa bolinha onde você pode deixar ele ligado ou desligado. Não são todas as casas aqui na Hungria que tem esse sistema. Alguns sistemas já são mais modernos e o aquecimento é no chão. E esse daqui é o termostato que você regula a temperatura dentro de casa. Então, por exemplo, você pode deixar 21 graus e se ele baixar de 21 graus, ele vai ligar o aquecimento dentro de casa. E você tem duas opções de temperatura. A opção de temperatura para o dia e para a noite. Então você pode regular. À noite eu quero que dentro de casa fique mais quente. Então você vem e aumenta. Se você quer durante o dia que dentro de casa fique mais frio, então você vem e regula. Aí você vai precisar lembrar que ele não é automático, só de trocar que durante o dia fique uma temperatura e durante a noite fique outra temperatura. Bom, como eu já falei para vocês, o nosso aquecimento aqui ele é a gás, mas nas casas mais antigas ainda existe o aquecimento de madeira e também nas casas modernas existe o aquecimento solar. E agora eu vou mostrar para vocês as janelas aqui na Hungria. Bom, aqui também tem um sistema diferente nas portas e nas janelas. Então, quando a porta ela tá assim para baixo, a maçaneta, é porque ela está fechada. Se você colocar ela assim, você consegue abrir ela. Se você colocar a maçaneta para cima, você vai deixar ela aberta só metade. E aqui no nosso apartamento tem um sistema novo na janela, que também tem nos quartos, que eu mostrei para vocês, que é esse sistema aqui de respiro. Então, mesmo no inverno, ele vai continuar tendo o sistema de respiração dentro da casa para não ficar, às vezes, com mau cheiro ou não ficar muito abafado dentro de casa. Em alguns apartamentos também existe nas portas essa telinha aqui, porque no verão tem muito pernilongo aqui na Hungria, tem muita mosca também, muitos insetos, na verdade. Então, você vai ter esse sistema aqui. E em todas as portas, para o vento não entrar no inverno, o frio não entrar, ele é todo emborrachado, olha. Então, você tem essa borrachinha aqui nas portas, para o frio não entrar. E os vidros das portas, eles são duplos. Então as casas elas ficam bem quentinhas no inverno, mesmo que às vezes você não ligue o aquecedor, você sai e deixa o aquecedor desligado, ela não vai esfriar totalmente porque os vidros são todos duplos. E como eu já falei pra vocês, como aqui no verão amanhece muito cedo, você também tem as persianas onde você pode fechar e deixar a sua casa escura. Existem outro tipo de persiana, que é a persiana elétrica, que é só você apertar um botão e aí ele vai subir e abaixar se você apertar o botãozinho, que é mais cômodo. Bom, e uma outra curiosidade aqui também é que as paredes, para evitar o frio, elas são bem grossas. Então, por exemplo, essa nossa aqui, ela tem mais ou menos 40 centímetros de espessura. Então, com certeza, a casa vai ficar bem quentinha no inverno. E agora eu vou mostrar para vocês um pouco das curiosidades na cozinha húngara. Uma das coisas que nós não temos o costume de fazer no Brasil, mas que aqui na Hungria é muito comum, é isso daqui. Você pode tomar água direto da torneira sem nenhum problema, isso não vai te fazer mal. Mas, como eu disse pra vocês, a água aqui na Hungria ela tem muito cálcio. Então, se você chegar na casa de um húngaro e ele te oferecer água da torneira, tudo bem, não vai ter problema. Mas ao longo do tempo, isso pode te dar pedra no rim. Eu já tive pedra no rim aqui. Então, o que a gente fez? A gente comprou
essa jarra aqui, que é uma jarra que tem um filtro dentro, então ela vai filtrar esse cálcio para que você possa tomar água sem o cálcio, tá? Para não fazer mal para você, neste caso apenas, porque senão você pode tomar água normalmente da torneira. Aqui na Hungria, normalmente os fogões não são a gás, são fogões elétricos, tá? Então eu vou acender aqui para vocês verem. Então ele vai aquecer aqui a boca dele. E enquanto o fogão estiver quente, mesmo depois que você desligar, ele vai continuar aceso aqui, essas bolinhas. Então ele só vai desligar isso quando o fogão estiver totalmente frio. E algumas casas também que não tem janelas, é bem comum você ter a coifa para poder puxar todo o cheiro conforme você estiver fazendo comida, e isso ajuda muito, principalmente no inverno, quando você não pode abrir as janelas para ventilar a casa. Aqui também é muito comum você encontrar fogão de indução, que é esse fogãozinho aqui que a gente comprou. Ele pode ser um fogão assim, de indução, ou você pode comprar um fogão pequeno de indução para poder fazer a comida mais rápido. Isso também é muito comum aqui na Hungria, então a gente tem os dois. Tem esse que é de indução e tem esse daqui que é o elétrico. Uma outra coisa que é muito comum nas cozinhas húngaras é ter a máquina de lavar nas cozinhas. Eu não tenho aqui nesse apartamento, mas você vai encontrar em vários apartamentos máquina de lavar. Bom, agora a gente vai lá fora e eu vou mostrar para vocês algumas curiosidades do nosso condomínio. Bom, a nossa porta é uma faixa um pouco diferente também, então para você trancar ela, você tem que empurrar a maçaneta para cima e aí você pode fechar ela. Aqui no nosso prédio, a gente tem essa opção de colocar armários no corredor para guardar as coisas, porque nós não temos uma despensa dentro do apartamento, mas alguns apartamentos têm despensa. Aqui esse é um prédio novo, então eles deram essa opção pra gente. E a gente também tem esse espacinho, que é o espacinho da Fofa, onde a gente guarda a roupinha dela, o paninho úmido para limpar os pezinhos dela, porque aqui fica muito sujo. E tem esse cantinho para colocar os sapatos quando vem visita, ou mesmo a gente guardar o sapato aqui fora, que não tem perigo nenhum. Do lado de fora, a gente tem aqui na porta o marcador de gás, onde ele marca quanto a gente está gastando de gás por mês. Esse espaço aqui é onde tem a caixa de água, que é onde marca o gasto de água por mês. Então dá para você tirar essa tampa aqui, ela é um pouquinho difícil de tirar, então eu vou mostrar para vocês. Você tira essa tampa aqui e aí dá para você controlar os seus gastos. E nos corredores também, nos prédios, existe também os aquecedores, onde no inverno eles ficam ligados para que nos corredores fiquem bem quentinhos. E uma coisa muito interessante que tem aqui no nosso prédio, que são essas luminárias aqui, que elas captam a luz do dia para ficar claro o corredor sem você precisar ligar a luz. E essa daqui é a caixa de luz, onde fica a luz de todos os moradores desse andar aqui. Uma das coisas muito comuns aqui também são os quartinhos comunitários. O nosso aqui ele é bem pequeno, mas existem em alguns prédios quartinhos maiores. Onde as pessoas dividem um espaço para guardar ou bicicletas ou algumas coisas que não cabem dentro dos apartamentos, então eles colocam dentro desses quartinhos. Apesar de não ter porteiros nem síndicos, existe uma pessoa responsável que eles fazem reuniões mensalmente para abordar alguma reclamação do condomínio ou alguma manutenção que tenha que fazer. Então essa pessoa ela fica responsável, na verdade ela seria o síndico, ela fica responsável
por cuidar desses detalhes. E uma vez por semana vem uma pessoa que limpa o prédio, então varre e passa um pano no prédio e também cuida e anota também se tiver que fazer alguma manutenção. E o cuidado com os jardins aqui também é uma empresa que vem e cuida do jardim, não tem uma pessoa responsável, é uma empresa que vem e faz toda a manutenção. Aqui na Hungria também é muito comum, não sei se em todos os prédios, mas em alguns prédios eles têm a identificação não pelos números dos apartamentos, mas pelo nome das pessoas. Então nas portas, quando você quer identificar alguém, você vai olhar o nome da pessoa na porta. E agora eu vou mostrar para vocês as caixas de correio. Aqui também você tem um espaço embaixo da escada que você pode utilizar para guardar ou carrinho de bebês, ou também guardar as bicicletas, não tem perigo, ninguém rouba, então você pode deixar a sua bike aqui tranquilamente. Em alguns prédios nós também temos esse muralzinho, que é um mural de recados, onde ficam alguns avisos para os moradores, porque aqui eles não têm síndico e também não tem porteiro, então eles usam esses murais para deixar os avisos. E essas daqui são as caixinhas de correio com o nome dos moradores. E quando vem encomenda muito grande, normalmente o correio ele deixa um papelzinho para você e aí você pega o papelzinho e sabe que tem encomenda para você lá no correio. Bom, aqui na Hungria não é muito comum você encontrar garagens fechadas, então normalmente as garagens são abertas, onde as pessoas podem parar em qualquer vaga ou algumas pessoas podem alugar ou comprar a sua própria vaga. E aí eles vão colocar as travas para mostrar que aquela vaga é deles. No nosso prédio nós temos as duas opções, das vagas cobertas e das vagas descobertas. Além das garagens cobertas e descobertas que eu acabei de mostrar para vocês, também existem essas garagens aqui que as pessoas podem alugar ou comprar. Quando a pessoa ela compra a vaga dela, ela costuma utilizar esse sistema aqui de trava, que é para ninguém parar na vaga dela. O sistema do lixo aqui também ele funciona um pouco diferente, tá? Então o lixo ele é comunitário, as pessoas podem usar esses latões aqui para descartar o lixo. E aí o lixeiro ele vem uma vez por semana e ele não coloca a mão no lixo, ele puxa esse carrinho que tem uma rodinha para fora e aí esse carrinho ele encaixa no caminhão do lixo onde ele já é pesado. E aí vai vir a conta do lixo para a pessoa pagar. Como aqui no nosso prédio a conta do lixo não é individual, no final do ano, uma vez por ano, né? A gente vai pagar a taxa do lixo para o condomínio. Como eu já disse para vocês, aqui na Hungria não tem porteiro, então aqui no condomínio onde a gente mora, nós temos apenas esse portão e ele fica aberto durante todo o tempo, não tem perigo nenhum. E também no nosso condomínio, em um dos prédios, funciona um asilo. E por conta disso, nós temos uma pequena enfermaria para que sejam atendidos os idosos quando eles passam mal. E tem também um sistema de alarme no corredor do prédio, onde cada idoso tem o seu aparelhinho dentro do seu apartamento. E se ele passa mal ou tem algum sintoma de mal-estar, ele aperta esse botão e esse botão ele acende aqui na enfermaria. Então o enfermeiro que fica aqui, ele já sabe qual apartamento que é onde a pessoa pediu ajuda. Aqui na Hungria também é muito comum, mas é uma coisa que eu não gosto, que é colocar fogo. Eles podem colocar fogo de terça, quinta e sábado, não sei se em todos os lugares, mas aqui na nossa vila onde a gente mora, são esses dias que podem colocar fogo. E isso é um pouco ruim porque nos dias de verão, de calor, você também não pode estender a roupa na sua varanda. Então você tem que secar a roupa dentro de casa por conta dessa fumaça.
Além daquele espaço que tem embaixo das escadas para você deixar suas bikes, aqui no nosso condomínio também tem um bicicletário, onde as pessoas podem colocar as bikes delas. Aqui na Hungria também é muito comum em dias festivos eles hastearem a bandeira da Hungria e também alguns condomínios, quando as pessoas morrem, eles hasteiam uma bandeira preta. Bom, nas vilas em geral aqui na Hungria existe uma outra curiosidade que eu particularmente acho muito legal, que são os caminhões que vêm entregar os pães, laticínios e também tem o caminhão de sorvete. E eles vêm 3 vezes por semana. Também existem pequenos agricultores que vêm entregar hortifruti para as pessoas, que são hortifrutis orgânicos. Então eles vêm vender nos condomínios ou nas vilas. Durante o inverno aqui também as prefeituras elas costumam jogar sal nas ruas ou nas rampas de acesso e também nas estradas para que os carros e as pessoas não escorreguem. E esse foi mais um Realidade Húngara. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários do que vocês acharam da nossa casa aqui na Hungria. Também deixe seu like e não esqueça de se inscrever em nosso canal. Tchau!